Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a comprar o tempo no mercado de opções e ganhar mais de 20% de lucro em um mês com uma estratégia. Ficou curioso, né? Mas antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e ativa a notificação. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você já recebe em primeira mão e fica em dia com os nossos estudos sobre opções e operações estruturadas. Então vamos para a estratégia de hoje. O nome dessa estratégia é trava de calendário. Isso mesmo, trava de calendário. Você vai comprar uma opção com vencimento maior e vender uma opção com vencimento menor. Ambas as opções são opções de compra, são call, opções dentro do dinheiro ou na linha do dinheiro. Então eu vou te explicar detalhadamente aqui no quadro para você entender um pouco melhor dessa estratégia. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é para qual tipo de cenário que essa estratégia se aplica. Então, o que eu quero dizer com cenário? Duas coisas sempre a gente vai analisar quando eu for escolher qual estratégia de opções, qual operação estruturada eu quero montar. Você vai analisar o cenário de tendência e o cenário de volatilidade. Essa estratégia, ela se aplica para cenário de tendência de alta e volatilidade neutra. Poxa, Carmine, onde que eu posso ver isso? Como que eu posso saber se a tendência é de alta e se a volatilidade está neutra? Você pode ir no site opções.net, você clica na aba de opções e analisa o panorama. Se o cenário estiver para a ação de tendência de alta e a volatilidade estiver neutra, você pode fazer essa estratégia. E esse é o cenário que tem acontecido na Petrobras nos últimos meses. Então, eu tenho repetido mensalmente essa estratégia, estou montando ela todos os meses e tem dado muito certo para mim e vai dar muito certo para você também. Então, a estratégia de trava de calendário, ela é para tendência de alta e volatilidade neutra. Depois, o que você vai fazer? Você vai escolher duas opções de compra. Primeiro, você vai comprar uma opção de compra ATM, ou seja, na linha do dinheiro. O que quer dizer na linha do dinheiro? Se a Petrobras estiver a R$30, você vai procurar uma opção que tem o strike, o preço de exercício, próximo de R$30. R$30,20, por exemplo, R$30,45. Ah, a Petrobras está a R$28. Não tem problema, você vai procurar a opção de compra que esteja com preço de exercício, né, o strike, próximo de R$28. R$28,20, R$28,45, não mais do que isso. Ah, R$29 é perto? É, mas aí você já está um pouco fora. Então, procura a opção de compra o mais perto da linha do dinheiro possível. O prazo de vencimento da opção de compra, que nesse caso você vai comprar, é de 60 dias. Então, 60 dias corridos ou 40 dias úteis. Lá no site opções.net, por exemplo, está em dias úteis. Então, você vai procurar uma opção que esteja com uns 40, pode ser um pouquinho mais, 42, 45, não tem problema. A outra ponta dessa operação é a ponta de venda da opção de compra. Então, não confunda. Você não vai operar com opções de venda nesse momento. Aqui é só a opção de compra. Então, eu compro a opção de compra na linha do dinheiro com prazo de vencimento de 60 dias e vendo a opção de compra na linha do dinheiro com prazo de vencimento de 30 dias corrido ou 20 dias úteis. Ah, pode ser 21, 22, 23? Pode ser, não tem problema. O ideal é que a ponta curta tenha pelo menos 30 dias para frente para você conseguir ganhar com o valor dela decaindo. Ou seja, se a opção não der exercício, ela vai virar pó e você vai embolsar o lucro. É daí que vem o seu lucro nessa operação. Agora, para você ter um preço de referência de montagem, quanto mais ou menos que custa para montar uma operação como essa? Essa operação você vai gastar por lote mais ou menos 35 a 45 centavos. Que número é esse? Isso não é o preço individual das opções. Isso aqui é a diferença de preço entre uma e outra, ou seja, o seu custo. A diferença que você vai pagar entre a opção que você comprou e a opção que você vendeu
ela tem que estar entre 35 e 45 centavos de custo. Isso quer dizer que está num preço bom. Se tiver acima disso, já está começando a ficar caro. A referência do custo de montagem é entre 35 e 45 centavos. Isso é o melhor preço, quer dizer que está barato para montar. Acima de 45 centavos, por exemplo, 50 centavos, não é proibido de montar. Eu, por exemplo, não monto, porque já está caro, então vai diminuir a minha margem de lucro. Não significa que não tem chance de ganhar se eu comprar essa estrutura ao custo de 50 centavos, por exemplo, não significa que eu não tenho chance de ganhar. Eu tenho chance de ganhar, mas a minha margem de lucro diminui. Então, eu procuro montar e te recomendo, eu te indico a montar com preço baixo. O que é o preço baixo? Entre 35 e 45 centavos de custo. Isso é o que você vai pagar na diferença entre as duas opções. Não é o preço individual entre cada opção. Então, se uma tiver R$1, a outra tiver, por exemplo, 80 centavos, tá ótimo. Tem 20 centavos de diferença ali, tá super barato, pode montar. Então, essa que é a análise que você faz para saber se o preço está bom para montar ou se está muito caro. É a diferença entre o preço de uma e o preço de outra. Qual o melhor preço para sair? Você vai começar a sair entre 42 e 55 centavos. Então, quando passar as semanas, por exemplo, lá pela terceira, quarta semana, essa diferença de preços vai aumentar. E aí você consegue já colocar sua ordem de saída ou zerar a mercado, que é você simplesmente fechar as duas opções. A opção que você comprou, você vende a mercado, e a opção que você vendeu, você recompra. Isso você vai estar fechando as duas posições e fechando a trava de calendário. Então, você tem duas formas de fazer isso. Ou você vai apregoar a ordem em cada uma delas, ou você vai lá dar a ordem a mercado no seu celular ou no seu home broker para fechar as duas posições, recomprando aquela que estava vendido e vendendo aquela que estava comprado. E aí, o preço de saída vai estar entre 42 e 55 centavos. Eu tenho saído, eu tenho conseguido pegar mais de 60 centavos, então eu tenho conseguido mais de 40% de lucro rotineiramente. Isso tem acontecido, mas o ideal é colocar 20% de lucro. Qual a data boa para você montar essa operação? Você já sabe que toda série de opções ela vence na terceira segunda-feira de cada mês. Então, toda terceira segunda-feira de cada mês tem uma série de opções vencendo, ou seja, na terceira semana, na terceira segunda-feira do mês de fevereiro, está morrendo a série de opções que vence em fevereiro. Na terceira segunda-feira de março, está acabando a série de opções que vence em março e assim sucessivamente. Então, o período bom para montar essa estratégia, como eu tenho que ter pelo menos 30 dias de prazo na opção que tem um vencimento mais curto, é justamente nesse período onde uma série está morrendo. Então eu tenho uma série nova com mais 30 dias para frente. Quando que é isso? É no final da segunda semana, ou seja, quinta, sexta-feira, né, na segunda semana do mês, ou no início da terceira semana do mês, que é a segunda, a terça e a quarta. Então, o melhor período para montar é entre a segunda e a terceira semana do mês. Não precisa ser exatamente na sexta-feira. Você pode montar um dia antes, na quinta, você já vai achar as opções com aquele preço de montagem. Você pode montar, inclusive, na segunda-feira. Então, se você está em fevereiro, por exemplo, e você vai montar uma trava de calendário, você tem que comprar a opção que vai vencer em abril e vender a opção que vai vencer em março. Agora, quando que você vai desmontar? Quando vencer a opção curta, ou seja, daqui a 30 dias. Então, se eu estou em fevereiro, na segunda semana de fevereiro, na terceira semana de fevereiro, e eu vou montar uma trava de calendário para frente, eu vou comprar a opção que está vencendo em abril, vender a opção que está vencendo em março. Quando que eu vou desmontar? Em março. Lá naquela semana que está perto do vencimento, eu vou desmontar. Então, o prazo de início e o prazo de término dessa operação é sempre no mesmo período, na segunda e na terceira semana de cada mês, que coincide com as datas de vencimento das opções.
Então, se eu monto hoje, daqui a 30 dias, aquela série que eu vendi, que tinha o prazo de vencimento de 30 dias, ela está morrendo, está deixando de existir e é ali que eu vou desmontar. Agora, o ideal é que você não deixe vencer, que você zere as duas posições no máximo na sexta-feira, porque na segunda-feira não tem negociação. No dia de vencimento da opção, você não consegue mais negociar ela. Então, como todas as opções vencem na terceira segunda-feira de cada mês, nessa segunda-feira você não consegue negociar a opção que está acabando a validade. Você pode negociar as outras que têm mais prazo. As opções que têm 60, 90 dias você consegue negociar. A opção que está vencendo você não consegue. Então o ideal para desmontar é no máximo na sexta-feira que antecede o vencimento da opção, ou seja, a segunda sexta-feira do mês. Beleza? É claro que existe a possibilidade de você não zerar, deixar ela virar pó e na segunda-feira você só recomprar, só vender, melhor dizendo, aquela opção que estava comprada. E aí você consegue extrair o máximo da operação, porque literalmente a opção que você vendeu vai virar pó e a opção que você comprou ainda pode subir mais ainda se a ação subir na segunda-feira. Eu não costumo fazer dessa forma, eu costumo zerar, eu prefiro garantir o lucro e botar alvo na operação. E lucro, quanto que você deve esperar de lucro dessa operação? Ó, eu te diria que na maioria esmagadora dos casos, você consegue pelo menos 20% de lucro nessa operação, entre 20 a 50%. Eu já te falei aqui que eu tenho conseguido rotineiramente 40%, 50% de lucro. Isso tem acontecido há vários meses e graças ao cenário da Petrobras que vem se mantendo nessa tendência de alta e na volatilidade baixa. Porém, 20% de lucro é muito razoável, você vai conseguir na maioria das vezes. Por isso que eu te disse, agora você vai fazer o link com o que eu te disse antes em relação ao custo de montagem. Se você comprar essa estrutura já com 50 centavos, para vender com 55, 60, a sua margem de lucro já está diminuindo. Por isso que você tem que montar na data certa, ou seja, quando ela tem pelo menos 30 dias ainda para frente, a opção curta que você vai vender, e aí você consegue vender ela por um preço que vai desgastar e aí você vai ter esse lucro de 20%. Então, se você pagou ali 35, 45 centavos para montar, com 50 centavos você já pode sair, 52, 55. Você não precisa esperar lá os 60. Eu tenho colocado esse alvo, eu tenho tirado 40 centavos, mas se você está aprendendo, está começando, quiser garantir os 20%, pode realizar a operação com lucro de 20%. Se por um acaso der uma volatilidade na ação e já na semana seguinte, com uma semana só de vencimento, te der o lucro de 20% e é isso que você quer, você também pode fechar a operação. Não precisa levar até a quarta semana. Eu mostrei durante esse mês, isso aconteceu. Com uma semana a operação já estava dando 20% de lucro, podia ter fechado. Eu não fechei para ser didático, levar até o final do exercício e poder mostrar para a galera os 40% e 50% de lucro. Mas se você quiser zerar com 20%, tá tudo certo, você pode fazer isso. E agora, o mais importante de tudo, qual é o risco dessa operação? O risco é o custo de montagem, é o quanto você pagou para montar a operação. Ou seja, se você pagou ali 35 centavos e gastou 350 reais, você investiu 350 reais nessa estratégia, o máximo, na pior das hipóteses que pode acontecer, se a Petrobras, em vez de subir ou ficar mais ou menos na mesma região de preço, ela cair muito e você perder as duas opções, no máximo que você vai perder é o valor que você investiu, o seu custo de montagem. E isso é muito bom, porque existem estratégias mais arriscadas que você pode perder mais dinheiro do que você colocou. E não é o caso dessa estratégia. Essa estratégia ela tem um risco limitado ao valor que você investiu. Então isso é muito bom, você sabe o quanto você pode perder no pior cenário. Então se 350 reais, 500 reais, 1.000 reais, 5.000 reais é um valor referente a 1, 2% do seu capital e você está disposto a correr esse risco, né? E assim, muitos me perguntam qual é a taxa de acerto da estratégia. Para cenário de tendência de alta e volatilidade neutra, essa estratégia tem uma taxa de acerto de 80%. 80% das vezes ela vai funcionar no cenário certo.
E esse cenário é o cenário que a Petrobras tem repetido mês após mês já há mais de um ano. Então eu tenho feito, vou continuar fazendo. Quando mudar o cenário, a gente vai perceber e a gente muda de estratégia. Mas por enquanto tá dando para fazer, a gente pode continuar fazendo. E o maior risco é perder o dinheiro investido. Então, não coloque todo o seu dinheiro nessa operação, faça uma boa gestão do seu capital, coloque um dinheiro que seja aceitável para você. Em caso de perda, você pode poder realizar essa perda e não ter um prejuízo maior. Então, se você ficou com alguma dúvida em relação a essa estratégia, eu tenho um curso passo a passo que ensina como fazer isso. E te ensina tudo lá do início. O que é uma opção de compra, o que é uma opção de venda, o que é a opção ATM, ITM, OTM, como que você compra, como que abre a conta na corretora, como que você vende a opção, como que opera pelo celular, como você opera pela plataforma no computador. E esse curso é grátis, ensina tudo isso passo a passo, de uma maneira muito prática, muito didática e muito explicativa. Então, se você quiser, na descrição desse vídeo tem o link de inscrição do curso, é só você deixar seu e-mail, não paga nada e você vai aprender a fazer essa operação aqui passo a passo na prática. Tem também o grupo no Telegram que eu mando todos os dias conteúdo assim didático, de valor, acompanha a operação que eu estou fazendo, mando relatório para a galera de como está o andamento da operação que eu estou fazendo naquele mês e você tem acesso a tudo isso de graça. Então, se você está gostando do conteúdo daqui do canal, eu vou te pedir para compartilhar com um amigo seu. Chama um amigo que está aí investindo só na renda fixa, fala para ele que tem formas de ganhar dinheiro na bolsa, extraindo uma renda segura do mercado com operações estruturadas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.